Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 7ª noite. No final da 7ª noite, Dinazade suplicou à sultana que continuasse a linda história não terminada na véspera. Com todo prazer, respondeu Sherazade, e para retomá-la, direi que o ancião, acompanhado dos 2 cães negros, prosseguindo a narração de sua história ao gênio e aos outros 2 anciãos e ao mercador, disse: enfim, após 2 meses navegando, chegamos a um porto, onde desembarcamos e nos livramos com bom proveito das mercadorias. Eu, sobretudo, vendi tão bem as minhas que ganhei 10 por 1. Em seguida, compramos outras daquele país para vendê-las no nosso. Quando já estávamos prontos para embarcar e voltar, encontrei à beira-mar uma jovem e formosa mulher, pobremente vestida. Chegando-se a mim, beijou-me a mão e rogou-me insistentemente que a desposasse, levando-a comigo. Não concordei com o que ela me pedia. Tanto fez para me persuadir, repetindo que eu não deveria zelar pela sua pobreza, que ficaria muito contente com o seu procedimento, que afinal cedi. Comprei-lhe roupas novas e, após tê-la desposado mediante um contrato de casamento regular, embarquei com ela. Durante a viagem, percebi tantas boas e belas qualidades naquela criatura que passei a amá-la cada vez mais. Entretanto, meus 2 irmãos, que não tinham feito tão bons negócios como os meus e não viam com bons olhos minha prosperidade, começaram a me invejar, chegando a ponto de conspirar contra minha vida. Uma noite, enquanto minha esposa e eu dormíamos, lançaram-nos ao mar. Minha esposa, que era uma fada e, por conseguinte, gênio, não se afogou. Quanto a mim, é certo que sem o auxílio dela teria morrido. Mal caí na água, porém, ela me levantou e me levou para uma ilha. Ao amanhecer, disse-me: já vês, meu marido, que salvando-te a vida, não te recompensei mal pelo que fizestes por mim. Hás de saber que sou uma fada e que, achando-me à beira do mar, quando estavas para embarcar, senti tão forte inclinação por ti que quis experimentar a bondade do seu coração. Por conseguinte, apresentei-me disfarçada como me viste. Foste generoso comigo e estou contentíssima por ter tido a oportunidade de te demonstrar todo o meu reconhecimento. Mas estou zangada com teus irmãos e não sossegarei enquanto não lhes tiver tirado a vida. Ouvi com admiração as palavras da fada e agradeci-lhe da melhor maneira possível o favor que lhe devia. Mas, senhora, disse-lhe, quanto a meus irmãos, suplico-te que lhes perdoe. Por mais razão que tenha de queixar-me deles, não sou cruel a ponto de lhe desejar a perdição. Contei-lhe em seguida o que fizera em outros tempos por ambos, e aumentando minhas palavras e sua indignação, ela me disse: é preciso que eu parta imediatamente ao encontro desses traidores e ingratos, e que deles me vingue. Vou destruir-lhes o navio e jogá-los no fundo do mar. Não, linda senhora, prossegui, em nome de Deus, não faça nada disso, modere tua ira e lembra-te de que são meus irmãos e que sempre convém pagar o mal com o bem. Acalmei a fada e com aquelas palavras, quando terminei de proferi-las, ela me transportou num instante da ilha em que nos achávamos ao terraço de minha casa. Após o que desapareceu, desci, abri as portas e desenterrei os 3.000 séquins que havia escondido. Em seguida, segui para minha loja e a abri.
e recebi dos mercadores, vizinhos meus, congratulações pelo meu regresso. Já em casa, vi estes 2 cães negros que de mim se aproximaram humildes. Não sabendo o que significava aquilo, fiquei admirado. Mas a fada, que não tardou em aparecer, me esclareceu. Meu marido, disse-me ela, não te surpreendas por ver estes 2 cães aos teus pés. São teus 2 irmãos. Estremeci aquelas palavras e perguntei-lhe por que poder eles se encontravam em tal estado. Fui eu que os transformei, respondeu-me ela. Ou melhor, foi uma de minhas irmãs, a quem incumbi de puni-los e que ao mesmo tempo afundou o navio. Tu perdes com isso as mercadorias que nele tinhas, mas eu te recompensarei. Quanto a teus irmãos, condenei-os a viver 10 anos sob essa forma. Sua perfídia torna-os perfeitamente merecedores de tal penitência. Enfim, após ter me indicado onde poderia ter notícias suas, desapareceu. Agora que os 10 anos se passaram, estou a caminho para ir encontrá-la. E como passado por aqui vi este mercador e o bom ancião acompanhado da corça, detive-me com eles. Eis aí a minha história, ó príncipe dos gênios. Não vos parece das mais extraordinárias? Concordo, respondeu o gênio, e por ela desconto o 2º do crime de que é culpado este mercador. Mal o 2º ancião terminou, o 3º tomou a palavra e fez ao gênio a mesma pergunta dos 2 primeiros, isto é, se perdoaria ao mercador o 3º do seu crime caso a história que ia contar superasse pela singularidade as 2 que acabara de ouvir. O gênio fez-lhe a mesma promessa. Ouvi, pois, disse-lhe o 3º velho. Mas está amanhecendo, disse Sherazade, e eu devo parar. Admiro bastante minha irmã, disse Dinazade, as aventuras que acabas de narrar. Sei muitíssimas outras, respondeu a sultana, mais lindas, muito mais lindas. Shahriar, querendo saber se a história do 3º ancião era mais interessante do que a do 2º, adiou para o dia seguinte a morte de Sherazade.